conversa hoje com uma história. Eu não sei se eu já contei essa história, né? Olha, o Beto lá de Oliveira. Prazer, Beto. Terra da minha mãe, da família da minha mãe. Terra querida. Nós vamos, né, contar uma história, a gente que fala muito, né? Às vezes a gente já contou uma história e depois de certa idade, com o cabelo branco, a gente esquece muito e repete as coisas. Mas, olha, já sei quem é, o Beto, filho lá da prima. Que bom, querido. É um prazer, uma alegria tê-lo conosco aqui, nem que seja virtualmente em nossa casa. Eu, há muitos anos atrás, né, muitos mesmo, eu ainda era jovem, estava estudando, iniciando o meu curso de medicina, e eu fazia um trabalho voluntário de visitas a um rancenianato que localizava-se bem perto de Belo Horizonte, num distrito de Sabará, né, Roça Grande, e ali era um hospital de transição, porque muitos pacientes vinham do interior para serem operados no hospital em Mário Campos, também grande Belo Horizonte. E às vezes a vaga para a cirurgia demorava um pouco e eles ficavam ali no hospital aguardando a chegada. Ali também tinham moradores que estavam lá há 20, quase 30 anos na instituição, já idosos, com muitas lesões, com muitas deficiências. E certo dia, nós que fazíamos a visita, eu mais um companheiro, mais a esposa, que na época era namorada, nós chegamos e encontramos um casal. Eles estavam na cama, estavam de mãos dadas assistindo à televisão. E nós perguntamos se podíamos entrar. Eles educadamente nos receberam, como de costume era a recepção das nossas visitas. Nós não os conhecíamos, mas muitos deles já aguardavam o dia da nossa chegada lá, que era o domingo. E eles me contaram, né, que eles tinham vindo de uma outra colônia de rancenianos, que ficava na cidade de Bambuí, em Minas Gerais, e eles estavam aguardando a cirurgia da esposa. Naquele começo de conversa para se conhecer, eu perguntei há quantos anos eles estavam doentes, né? Que eles eram portadores do mal de Hansen. E ele nos respondeu: na verdade, ela tem a doença, eu sou sadio. E ele então começou a contar a sua história, que ela apareceu com os primeiros sinais da doença. Eles já eram jovens, casados, e eles tinham 5 filhos. Os filhos eram muito pequenos,
O mais velho deles não tinha nem 12 anos de idade. E quando apareceram os sinais, as manchas, e se preocupou com isso, ela foi levada do interior a Belo Horizonte, onde havia um grande serviço do Estado para esse atendimento. E lá ela foi diagnosticada portadora do mal de Hansen. Para quem não sabe, o mal de Hansen é o que antigamente se chamava lepra. E era uma doença que naquele tempo não havia nenhum recurso de tratamento. Eles deveriam ser isolados da sociedade, eles não podiam ter contato com a sociedade, eles eram isolados das famílias, as famílias eram avaliadas, e se algum deles também tivesse a doença, era encaminhado para essas colônias, e eram diversas colônias em Minas Gerais. Era um estado com muitos pacientes portadores dessa doença. E, ao ser diagnosticado, isso aconteceu na década de 70, quando eu os visitei, e eles já tinham, nesse período, mais de 70 anos de idade. Ele disse que o médico determinou que ela não voltaria mais para casa, que dali ela iria para uma colônia, que eles teriam notícia e que ele deveria ir para casa, ele seria avaliado, os filhos, e ele deveria cuidar dos filhos. Acontece que ele falou com ela que eles tinham se casado, que eles tinham jurado fidelidade em todas as condições, inclusive na saúde e na doença, e que ele não a abandonaria. Para onde ela fosse, ele iria ficar próximo à colônia, porque ele não deixaria ela sem os cuidados e a atenção dele. Ele voltou para casa, eles foram avaliados, no momento nenhum deles era positivo para o mal de Hansen, e ele então disse que iria morar na cidade de Bambuí, próximo à colônia, para ficar com ela e com os filhos próximos dela. Quando ele notificou os filhos, o filho mais velho disse que não iria com ele e não iria para aquele lugar. De maneira alguma. Ele, vendo a determinação do filho, ele foi com os 4 filhos menores. E ele, na continuidade da história, ele me disse, são mais, doutor, de 30 anos ao lado dela, eu nunca fui positivo. Os meus filhos que foram criados comigo e que conviveram com ela sempre, nunca foram positivos. Ela hoje mora com a gente, não dentro da colônia, e a única pessoa da minha casa que também é portador do mal de Hansen é o filho mais velho. E aí vem a nossa pergunta, vem a nossa conversa de hoje. Por que adoecemos? Por que essa situação
acontece na vida da gente? Por que que determinadas pessoas convivem com outras com uma doença infecto-contagiosa e a vida inteira nunca positivaram? Dentro desse trabalho que eu realizei, eu conheci enfermeiros, eu conheci médicos que trabalharam nessas instituições por mais de 40 anos, próximo, com o tempo sem os cuidados que poderiam ser exigidos e que nunca se positivaram. Por que acontece que alguém como essa criança de aproximadamente 11 anos, que se recusa a ficar perto da mãe doente, se torna a única doente, embora distante tanto tempo da sua mãe que estava infectada? Por que num processo de pandemia como nós estamos vivendo, às vezes uma pessoa dentro de uma casa, né, convivendo próximo, e até perceber que as pessoas estão positivas para a Covid, já passaram dias de contato muito próximo, com abraços, beijos, às vezes dormindo no mesmo leito, né, dividindo a mesma cama, né, e todas as outras pessoas positivas, têm sintomas, alguns mais graves, outros mais leves, e ela permanece negativa, permanece assintomática. Por que, né, que uma criatura chegando aproximadamente aos 17, 18 anos, com uma história brilhante na escola, passa num vestibular de um curso difícil, com um esforço muito grande, como eu convivi dentro da minha turma na escola com um colega, e de repente, 6 meses, no segundo semestre da escola, essa criatura começa a ter delírios, alucinações, comportamentos bizarros, entra num quadro esquizofrênico e precisa abandonar um curso, né, que talvez, né, fosse o seu sonho, né, e talvez pudesse ser a ajuda financeira, muitas vezes para algumas famílias. Por quê que a doença caminha nesse contexto? Essa pergunta, ela não para na cabeça das pessoas. E ela é feita, às vezes, com tons bastante diferentes. Eu já ouvi essa pergunta muitas vezes assim: por que eu? Por que meu filho? Eu já ouvi essa pergunta de uma outra forma. Por que eu, que a vida inteira fui uma pessoa religiosa, que busquei fazer as coisas da forma honesta, chega nesse momento de vida, estou deprimido, quero morrer, tentei me matar? Por que Deus, por que os espíritos, por que Jesus, por que os santos da minha devoção deixaram que acontecesse isso na minha vida? Mas existem pessoas que nos fazem essa pergunta com outro contexto.
doutor, por que eu adoeci? Não soube fazer? Aonde eu errei? O que eu deveria ter feito diferente? Esse contexto, essa pergunta, ela é uma constante. E as escolas médicas, elas buscam essa resposta. E as respostas dessas escolas, geralmente, ou com constância, estão ligadas às visões filosóficas que determinam o aprendizado dentro da escola médica, da escola de saúde em geral. E hoje, as escolas de saúde no mundo ocidental, elas estão diretamente vinculadas a uma visão materialista, é uma visão que justifica todo o contexto do adoecimento a partir da máquina orgânica. Que eu estou doente, por algum tipo de injúria, algum tipo de lesão, por alguma questão de deficiência que está no meu corpo. Essa é uma pergunta que não cala, porque eu dizer para alguém que ele está diabético porque ele tem uma insuficiência do pâncreas, ou porque a sua conduta, o seu comportamento alimentar, a sua ociosidade, a sua obesidade a partir de tantas coisas, levaram a uma lesão ou agravaram um processo que era latente de insuficiência do pâncreas e que ele se tornou diabético, isso pode momentaneamente dar uma explicação, mas interiormente permanece na criatura essas questões. E se eu for arrogante, eu vou perguntar isso. Por que eu tenho 10 irmãos, os outros 9 não têm? Eu é que tenho que ficar? Que Deus é esse que me escolheu para ter uma doença tão infeliz na vida? Ou por que essa doença veio junto com esse meu filho pequeno que não fez nada para o mundo, e um monte de gente aí ruim que tem a saúde, come açúcar e faz tudo e não tem nenhum sinal de diabetes? Ou pode ser acompanhada de culpa, e a pessoa passar a um processo de sofrimento que eu sou ruim, eu sou inadequado, eu sou deseducado, eu sou uma pessoa que foi toda a vida leviana e estou neste processo de adoecimento. Então, a explicação orgânica, ela não é suficiente para fazer com que o meu ser tenha
alguma resposta que me seja clara dessas diferenças que acontecem e que nesse processo que a gente vê e acompanha, né, ele não é uma questão de acaso, embora seja isso, né, que a medicina tradicional acaba querendo dizer para os outros, né, que ela não é uma questão de castigo, né, ela tem que ter uma lógica dentro do processo de encaminhamento, né? Porque se ela não é lógica, e aí eu me permito dizer que ela pode não ser a verdade real, ela pode não ser a verdade completa, mas se ela não tem uma lógica, ela não vai satisfazer a criatura. Não vai fazer com que a gente caminhe, né? Então, esse porquê ele precisa ter algumas reflexões que nós vamos dividir com vocês. Eu gostaria de lembrar que no Brasil nós temos, além da escola alopática, né, que está baseada, né, nos princípios nos princípios hipocráticos, desculpa, né, que foi o grande terapeuta da ilha de Kos, né, que era contemporâneo de Sócrates e com quem conversava e dividia pensamento. O próprio Hipócrates, ele coloca, né, nessa medicina que as pessoas chamam de baseada nos princípios hipocráticos, uma visão holística do adoecimento. Uma visão que foi perdida e abandonada por muito tempo dentro da escola alopática e que hoje, por uma pressão dos conhecimentos, por uma pressão da necessidade de reavaliação das ideias, por evidências que vão acontecendo cada vez mais em pesquisa, ela teve que se ampliar e hoje, no momento, né, nós vemos essa visão, né, de uma medicina integrativa que vê o homem de uma maneira mais ampla, numa abordagem biológica, numa abordagem psicológica, social, ecológica e espiritual, não significando esse espiritual numa crença religiosa, mas nessa visão de algo transcendente e ético, e que essa postura do homem que busca o transcendente, o divino, principalmente dentro de uma relação pessoal, que isso tem um significado importante para a qualidade da vida, para a presença de maior ou menor número de adoecimentos, para a recuperação das pessoas de uma maneira mais rápida, né? E para uma vida mais longa com melhor qualidade de vida. Então, hoje,
essa ideia se amplia, né? E ela enfrenta muitas dificuldades. Mas as outras duas escolas médicas de abordagem do homem, que são muito comuns no Brasil, elas têm uma visão mais transcendente da criatura, que é a escola da homeopatia, que foi fundada por Samuel Hahnemann, né, que vê em uma energia de vida, uma energia que transcende a questão física, a sede do desequilíbrio do indivíduo e que ele precisa se reorganizar. Então, há uma abordagem energética, necessariamente. Os homeopatas, eles não são religiosos, mas eles têm uma visão de uma energia, de uma transcendência, né, que é com a qual eles trabalham. E a outra escola, né, que muitas pessoas buscam e que tem inúmeros resultados e que é mais antiga que a própria escola hipocrática, que é a medicina chinesa, e essa trabalha com uma realidade energética transcendente, com uma visão espiritual não semelhante à visão espiritual ocidental, com uma visão de abordagem da doença muito diferente da abordagem da alopatia. E aí eu vejo, às vezes, as limitações de acupunturistas que se baseiam no trabalho de acupuntura como uma tradução alopática, porque isso empobrece e isso faz com que as coisas não cresçam, né? Então, nós temos visões mais transcendentes, né? E dentro da abordagem do nosso trabalho, né, a nossa preocupação aqui é trazer a nossa visão hoje de abordagem, né? Nós só conseguimos fazer melhores reflexões dentro dessa visão de um ser que tem um corpo, que tem uma manifestação emocional, né, uma vida de relação, aonde a visão sistêmica é importante, onde né, interfere no todo e o todo interfere no e em essência, um espírito imortal num processo de caminhada, de aperfeiçoamento e de trabalho. A gente tem certeza, né, isso que quando a gente fala isso, muitas pessoas vão diretamente a duas explicações do porquê adoecemos. Então, o senhor acha que toda a doença tem uma causa em vidas passadas. Ou, né, o que muitas vezes as pessoas nos buscam querendo uma resposta positiva e às vezes ficam até incomodados porque a gente dá uma abordagem diferente, é de que todas as doenças teriam origem em processos de interferência espiritual, que no Espiritismo se chama obsessão. Mas eu vou dizer para vocês que não é essa a abordagem que nós gostaríamos de fazer, e
E a nossa pergunta, ela é muito mais profunda, não porque nós sejamos mais inteligentes, mais capazes, né? Mas porque nesse tempo todo de trabalho e participando de um grupo, né, de profissionais que há quase 43 anos nós tentamos aprender e a buscar essas respostas, né? Ela se amplia, ela se amplia. O conceito de saúde, né, só lembrando para todos nós, o conceito que a Organização Mundial de Saúde nos traz é um conceito de ideal, não é um conceito, né, da realidade humana. A gente não vê pessoas que preencham o conceito dessa abordagem, né, onde que saúde é um completo bem-estar sócio, biopsicossocial e não meramente a ausência de doenças. Então, o conceito começa de que saúde não é necessariamente não ter doenças, até porque tem pessoas que adoecem de doenças que não existem, são doenças que estão no seu psiquismo, no seu sofrimento interior, né? E há pessoas que não têm as doenças que a medicina levanta e que elas vivem em condições que não são condições de saúde, né? Como, por exemplo, uma criança que nasce e vive na miséria da África, do norte do meu estado, de Minas Gerais, do nordeste e o norte desse país, né? E que elas, necessariamente, se você avaliar, elas não têm uma doença, mas elas não têm saúde. Dentro da nossa abordagem, né, nós nos lembramos de uma definição de um amigo espiritual contida no livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, que é um livro ditado por espíritos diversos. Ele foi ditado a médium, né, e psicóloga Alcione Albuquerque e a nós. E esse livro ele foi lançado pela primeira vez, né, no final da década de 80. Nesse livro, os espíritos, né, o espírito de Joseph Kleber, ele diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. Em consonância com uma definição anterior que está no livro Consolador, ditado a Chico Xavier por Emmanuel, que ele diz que saúde é a plena harmonia da alma. E todos esses conceitos são conceitos de ideal. Por que eu falo que são conceitos de ideal? Porque a gente não tem esse completo bem-estar, a gente não está em real conexão com o Criador, com a natureza, a gente não está conectado conosco, né? A gente não está conectado com a realidade do que nós estamos vivendo agora. Parece absurdo, mas a grande maioria da humanidade não está nem conectada com ela. Nós estamos vivendo uma pandemia onde a conduta humana deveria ser uma conduta de internalização, de busca de compreender o que ele está fazendo, o que está acontecendo com esse planeta, o que
o que levou a essa situação, e isso se transformou numa briga política no mundo que não tem sentido, que não vai produzir nada na vida, a mais do que violência, ódio, discórdia, né? Sofrimento, né? Manifestação de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de indiferença. Né? A gente não está conectado, né? E aí eu falava esses dias com algumas pessoas, a pandemia não resolveu no Brasil, já mandaram uma epidemia de um quadro viral que acontece só no inverno e veio no verão, e que está num momento, né, matando tanto quanto a Covid, que é essa gripe, né, do H3N2, né, ou N3H2, desculpa. Nesse contexto, né, nós vemos que assim, não ficou suficiente, aí a coisa não ficou melhor ainda, então vamos dar chuva, das coisas acontecendo tudo aí, né, a natureza dizendo assim, pensa. E o que a gente está fazendo, na verdade? Que conexão é essa? Então, esse ideal de saúde, ele está muito longe. E aí eu vou retomar o conceito de Joseph Gleber, não porque eu acho que ele é o único, nem é o melhor, de maneira alguma, mas porque eu acho que ele tem uma linguagem interessante, né? E que se a saúde é a nossa conexão com Deus, talvez a pergunta que nós devemos fazer é: aonde, quando nós perdemos essa conexão? Qual é a atitude da criatura humana que leva a essa desconexão com a vida? Qual é a atitude e em que momento eu fiz para que acontecesse essa situação? Eu vou trazer algumas colocações, né, para a gente também refletir, que eu acho bastante importante. E que eu, né, faço uma avaliação, e aí eu não deixo de ser crítico, né? A gente não tem que ser hipócrita, dizer que eu não estou criticando as coisas, né? E eu, quando critico, eu não critico alguém, eu não critico, eu não tento desrespeitar a crença das pessoas, mas eu tento trazer essas coisas. E vamos trazer uma abordagem que é a mais comum do ponto de vista espiritual no nosso país, que é a abordagem cristã. Na abordagem cristã, né, a desconexão da criatura, ela está relacionada diretamente com um mito. Né? Alguns acreditam que isso seja a verdade. Né? É escolha ou é a crença onde a pessoa consegue caminhar. Né? Aqueles que estudam teologia mais profundamente, né,
e que sabem que as figuras do Velho Testamento, elas são mitos, e os mitos falam das realidades interiores das pessoas, infelizmente, muitas vezes elas permanecem com seu conhecimento e levam aos seus seguidores a ideia superficial que elas preferem, porque isso mantém um número de poderes e de questões que não nos cabem discutir aqui, mas que são realidades. Esse mito é o mito do paraíso, né, da queda do paraíso, da perda do paraíso, que está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Velho Testamento, né, está contido no capítulo 2, em que, né, essa desconexão acontece a partir do desrespeito a uma determinação de Jeová. Então, ele cria todo o universo, né, dentro do mito da criação, que é um mito muito bonito e que ele tem conceitos muito interessantes para a gente pensar, inclusive do ponto de vista científico e cosmológico, seria interessante se ver, né? E quando ele entrega ao homem e à mulher o paraíso, ao qual eles teriam todo o controle, ele diz que tudo ali poderia ser usado e que de todos os frutos que ali haviam, eles poderiam comer, de menos, né, da árvore que estaria no centro do paraíso, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E acontece, para quem não sabe, né, que a figura da serpente, né, que traz essa tentação, ela fala com eles que Deus saberia que se eles comessem, eles seriam como Deus. E ao ouvir essa fala, Eva vai e pega do fruto e come o fruto e dá o fruto para Adão. Então, aquilo que não deveria acontecer, ele aconteceu. E aconteceu por uma questão de vaidade e de orgulho, né? Ao ter a ideia de que o homem, criatura, pode ter o mesmo conhecimento e poder de Deus. Essa queda que está aí, né, a religião cristã tradicional, ela diz que isso demarca o chamado pecado original, que é muito interessante, né? Ele tem uma coisa ligada à psora primária, que Hahnemann fala da origem da doença dos seres, né? Eu não sou homeopata, né? Mas nesse estudo eu fui descobrindo essas coisas, né? Nesses 40 e tantos anos estudando esses temas. Então, nesse contexto, né, todos os homens e mulheres, a partir daí, descendentes de Adão e Eva, todos, na Terra, estariam marcados com essa desconexão. E aí alguém poderia perguntar o que eu tenho com Adão e Eva, que eu tenho que sofrer, que eu tenho que adoecer. Isso é tão complexo, eu não vou me lembrar agora, nesse instante, o nome de um importante teólogo
americano, né, das igrejas protestantes, que fez um estudo, né, que ele buscou entender, ele buscou a explicação do sofrimento na vida a partir do conhecimento da Bíblia. É uma obra muito interessante, eu posso buscá-la depois, porque me veio isso aqui agora. Posso colocar no Instagram para as pessoas depois, quem quiser comprar o livro. E nessa obra, ao final dessa obra, esse teólogo, ele se tornou agnóstico, porque ele não encontrou na Bíblia, num estudo muito sério, muito interessante, nada que explicasse uma justiça divina para o adoecimento, para o sofrimento humano. E embora ele tenha se tornado um agnóstico, ele continua professor, ele é um dos maiores estudiosos do Velho Testamento, e os seus livros são estudados porque são obras muito interessantes para o aprendizado do Velho Testamento, de todo o conhecimento bíblico que é fundamental para aqueles que estudam o cristianismo. Nesse sentido, né, nós vamos pensar o seguinte, né? Se a desconexão existe, seria justo eu estar respondendo por uma desconexão que não parte de mim, que não é responsabilidade minha? Se o que se diz, que quem planta, colhe, então a colheita, a plantação é uma escolha, a colheita é o resultado da minha escolha. Então, para que eu me desconecte, isso tem que ser meu, eu não fui desconectado por ninguém. Porque eu não tive a oportunidade de fazer essa conexão. E o caminho, desse processo é bastante complexo. É bastante intrigante. Aí nós vamos ver, porque nós temos aqui, as colocações, acho que Henrique, agora que eu perdi, ele tinha colocado aqui, a justiça divina é a reencarnação, eu acho, Henrique, que o que faltou a ele para entender essa coisa, que facilitaria o processo, é a compreensão desse processo evolutivo que várias religiões reencarnacionistas trazem e que demonstram de uma maneira diferente. Mas, mesmo dentro do processo de reencarnação, nós temos que fazer uma pergunta, porque muitas pessoas fazem interpretações muito concretas, para mim, estou dizendo eu, Roberto, extremamente superficiais e plausíveis, de vários questionamentos de lógica, de dizer assim: eu estou doente porque noutra vida eu fiz isso. Não é que o que eu fiz eu não vou colher. Mas esse caminho de uma lei de retorno, de uma lei de causa e efeito,
fechada matemática, ela ainda, à minha observação, ela não responde o porquê adoecemos. Por que dizer que uma criança nasce com um processo de diabetes porque ela comeu muito açúcar noutra vida? Se ela está como castigo de não comer doce, de restringir, é porque ela comeu muito, então ela nasceu com isso? Eu diria, né, que a humanidade precisa ser diabética, porque a grande maioria de nós, no processo de caminhada evolutiva, fomos glutões. Todas as vezes que tivemos a oportunidade de comer, comemos muito. O aprendizado do controle da alimentação, ele tem a ver com o lugar onde a pessoa vive, no momento onde ela vive e no estágio que ela vive, mas necessariamente não de uma educação interna, de hábito real, mas de limitações externas dentro do contexto. Eu nasci sem uma mão porque eu cortei a mão do outro noutra vida. Então, a maioria de nós devia ser maneta, perneta, sem perna, sem mão, porque passamos por milhares e milhares de guerras, somos criaturas de extrema violência na história. As pessoas que estudam a história da violência colocam e afirmam, né, coisas muito interessantes. Eric Fromm, ele fala, né, que a história da humanidade não tem um dia de paz. Sempre houveram povos em guerras, sempre houveram conflitos de grupos em toda a história. Então, isto reflete algo. Mas se o meu problema é a harmonia com Deus, o meu problema é a minha ligação ou o meu desligamento de Deus, esse desligamento é algo mais profundo e mais complexo. E o que eu quero dizer com mais profundo e mais complexo? E aí nós voltamos para aquelas figuras míticas, né, que são comentadas na edição nova do livro Homem Sadio, Uma Nova Visão, né, que ela teve uma edição anterior, que eram só os textos, alguns textos psicografados. Depois ele foi acrescido de um grande texto que foi muito importante para a compreensão do último capítulo do livro. E nessa edição nova, vários companheiros encarnados do movimento médico espírita fazem comentários, estudam os capítulos. E essa foi uma forma, né, da AME Editora, através do responsável pela editora, que é o Andrei Moreira, que muitos de vocês conhecem, de homenagear, né, a publicação do livro, os 20 anos do livro O Homem Sadio, Uma Nova Visão, em 2012. Nesse contexto, então, do livro, ele fala que a desconexão nossa, ela está dentro do mito através das figuras míticas do texto, né?
que falam da realidade interior da criatura, que seria a serpente, Adão e Eva. E o que essas figuras representam do ponto de vista do que desconecta a criatura de Deus? Do que leva a um ser espiritual que precisa caminhar a passar por inúmeras etapas de evolução para que ele consiga adquirir essa caminhada de uma maneira crescente. Primeiro, a serpente representa a rebeldia da nossa criatura de não aceitar o poder divino, de lutar contra esse poder, de querer esse poder. É isso que a figura da serpente fala para nós. Né? A serpente, né, é aquela parte do ser que acha que o universo foi feito errado. É aquelas mudanças que a Emília propõe, né, na Reforma da Natureza, um livro que me encantou, de Monteiro Lobato, que ela dizia que as coisas eram muito erradas e que ela vai mudando as coisas. Né? Então, que era um absurdo a jabuticaba ser tão pequenininha numa árvore tão grande e a melancia ser tão grande e nascer numa rama tão pequena. Né? Então, ela troca. Né? E acontece em determinado momento, que agora eu não lembro que é um sonho, ou se acontece dela estar deitada debaixo do pé de melancia, de jabuticaba, e a jabuticaba cai na cabeça dela, aí é que ela vai entender que o que ela queria não estava correto. Porque se fosse uma melancia, tinha arrebentado na cabeça dela. Mas a serpente é esse nosso lado que acha que as coisas estão erradas. É esse lugar, não é do que, porque eu, no lugar dele, faria melhor do que ele faz. Eu, no lugar dele, eu não deixaria o meu filho sofrer. O meu filho adoecer. Porque isso não é justo, não é lógico, não é uma postura de pai. Né? Mas não é só essa rebeldia da revolta contra a lei. Né? É uma coisa muito mais grave, porque é uma postura, né, de querer ter poder e usar da sua inteligência para que as pessoas atuem contra Deus em seu nome, no seu lugar. Porque é isso que ela faz. Ela não come do fruto, ela não enfrenta Jeová, mas ela faz com que Eva faça isso no lugar dela pelos mesmos princípios que ela faz, né, reconhecendo na outra criatura as dificuldades ou as limitações ou as necessidades da criatura. Porque num primeiro momento Adão disse para ele, nós não vamos fazer isso, porque nós não vamos comer, porque nós não podemos. Tanto a serpente quanto eles dois, eles conhecem a lei. Então aí vai uma primeira coisa, para desconectar
eu tenho alguma caminhada em que eu aprendi a lei. Que essa lei, ela está em mim, não só inconscientemente, né? Ela é uma postura, né, na minha vida que eu sei que deve existir, que pode existir e que tem um contexto e que eu escolho outra, porque a escolha é minha. As possibilidades estão aí e as escolhas são minhas. Né? E quantos de nós não somos assim? Quantos de nós não estamos nessa caminhada, né, querendo ser Deus? Querendo castigar quem não acredita no que eu acredito, querendo castigar quem não faz o que eu faço, querendo que as coisas sejam diferentes, ou usando as pessoas para ter poder, para ter dinheiro, né? Manipulando as pessoas com menos recurso intelectual, com maior culpa moral. Então, o que não falta na humanidade são manifestações psíquicas dessa serpente. E o pior é que as grandes serpentes que estão na nossa história atual, elas geralmente estão em grandes postos. São grandes eminências políticas, religiosas, são grandes fortunas que comandam a economia da Terra, né? Que querem abarcar o mundo do jeito que eles querem, criar leis que são determinadas por eles, que conhecem as coisas e usam as coisas para nos julgarem nos lugares aonde que elas querem. E hoje a gente tem um monte de série, documentário mostrando, por exemplo, quanto a mídia faz isso com todos nós, né? Então, essas serpentes, né, que existem em todos nós, elas estão manifestando aí nas academias como grandes inteligências, né? Manipulando a humanidade com o desejo de mandar e construir um universo como elas querem, sem uma noção e uma realidade de um ente superior. De que há algo que eu não sei explicar, né? Mas dentro de um princípio de física, né, que para todo efeito existe uma causa e que para um efeito inteligente tem que existir uma causa inteligente e para grandes efeitos essas causas têm que serem grandes, né? E essa causa grande e inteligente muitos chamam de Deus, de Criador, de Pai, de Jeová, né, de Alá, de Buda, né? São visões e observações que nós não podemos deixar de ver e acompanhar. A outra forma de manifestação é a Eva, né? Que representa a questão da vaidade, né? De ser algo importante e perceptível. Porque, ao contrário da serpente, ela não quer ser a única poderosa. Ela ficaria satisfeita de ser igual a Deus, né? Ser mais um Deus. Né? Aí vamos para os mitos dos Olimpos, né? Mais um Deus do Olimpo.
né? Que é essa, né? Quando ela ouve isso, ela vai, né, em busca do quê? Né? Esse fruto, ele é chamado fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? É o conhecimento da essência, né? Que não nos é afeito na limitação que nós temos hoje. Né? E não ter essas respostas não significa que a gente tem menos crença, né? Isso significa entender que nós somos criaturas e que criaturas têm limites, e entre os nossos limites estão os limites dos nossos conhecimentos. Né? O que me faz vivenciar e conviver tranquilamente com os princípios espíritas na minha vida é porque o Espiritismo me deu essa possibilidade de poder responder uma coisa com uma resposta que me deixa tranquilo, porque eu sou honesto na resposta. É dizer, não sei. Eu não tenho resposta para tudo e não acho que para acreditar numa abordagem espiritual, espiritualista, eu tenho que ter resposta para tudo. Eu tenho que ter uma lógica, para mim essa lógica caminha de uma outra forma. E finalmente, né, nós temos o Adão, que representa grande parte da humanidade, que aproveita disso tudo, né, não faz nada, mas está aí buscando abusar das coisas, é aquele que não faz nada, mas que é um milagre para a vida dele, que é algo que venha do outro, que ele não tenha que construir, que ele não tenha que fazer. Né? E que é o outro momento da desconexão, que é o momento do comodismo, o movimento do não trabalho, da não construção, do abuso do que o outro faz. Né? Né? E que pior, né? Porque ele não assume as coisas. Né? Primeiro ele mente quando o Jeová volta, ele diz que não aconteceu nada. Depois ele mente a segunda vez, quando ele diz assim, eu não tenho nada a ver com isso, foi a mulher que me deu de comer. Ele não seria obrigado a comer. Ele não teve o trabalho nem de buscar o fruto. Ele só teve a ocupação de usufruir do que os outros fazem. E quantos não são assim, né? Que a vida está nesse lugar porque o outro me fez, eu não sou responsável de nada, eu não fiz nada na minha vida. Então, esse porquê adoecemos, né, é uma desconexão da criatura, onde as nossas doenças, elas poderiam ser resumidas em 3 palavras: egoísmo, orgulho e vaidade. São essas as posturas que levam às desagregações, e a gente não tem resposta por que aquele jovem é que adoeceu, né? Ele adoeceu porque é ele que estava desconectado. Nele, essa energia, né, chegando a ele, ela se manifestaria em doença. Né? E o processo de saúde é um processo de autoconhecimento, porque é um processo de descobrimento dessas partes integrantes do nosso psiquismo que nós precisamos reconhecer. A maioria de nós não tem consciência do egoísmo que carrega, a maior parte de nós não tem consciência do orgulho que está dentro de nós,
e nem da vaidade que nos encaminha. Então, por que também os tratamentos não funcionam em todo mundo? Porque não basta tratar o corpo, não basta tratar a mente, não basta tentar reorganizar a família, se eu não me reconectar com a natureza, com a harmonia da natureza, com a harmonia divina, todas essas mudanças vão acontecer e eu vou ficar no mesmo lugar. Pode sumir uma doença, vai aparecer outra. E se eu não mudar, vai aparecer outra por castigo? Não, porque eu não mudei. E cada hora, essas doenças são alertas para dizer para você, você ainda não descobriu o caminho que você precisa. E esse caminho, né, infelizmente, ele é um caminho que muitas vezes as pessoas não querem conhecer. Ou muitos de nós desconhecem porque não se permite refletir. Ou porque as nossas explicações ainda não caminham para descobrir esse lugar. Quando e como eu me desconectei com Deus. E essa não é uma resposta que o universo pode te dar. Essa resposta mora em cada um de nós. E ela precisa ser encontrada. E é por isso que a falta desse bem-estar completo, que a Organização Mundial fala, esse bem-estar completo, necessariamente não é ausência de doença, né? Porque às vezes não é meramente, e muitas vezes a presença da doença é um elemento de transformação em que esse indivíduo está se reconectando. E intimamente, espiritualmente, ele está melhor do que as outras criaturas. Enquanto a gente não se propor a fazer essa mudança, nós vamos estar adoecidos. Mesmo que a gente se iluda que eu estou alegre, estou feliz, estou bem, porque eu ouço alguns clientes, algumas pessoas dizem, mas não tem problema nenhum, eu sou uma pessoa feliz. E às vezes eu fico pensando, se eu sou feliz, por que eu estou tendo que fazer terapia? Se as coisas estão bem, por que eu tenho crise de choro? Porque de repente tem dia que tudo está cinza e eu quero sumir, morrer, ou que eu acredito que ninguém me ama, que ninguém me quer, como diz a música, ninguém me chama de meu amor. Como é que fica esse lugar? O porquê adoecemos é muito mais profundo. E é por isso que medicamentos às vezes não resolvem tudo. É por isso que psicoterapias que não aprofundam a alma não resolvem tudo. E é por isso que muitas vezes a busca religiosa superficial, querendo um milagre, querendo que Deus mude a lei, que Deus resolva o meu problema, ou que os seus emissários resolvam o meu problema, não me resolve nada, porque eu não me mudei. Eu não me reconectando com a harmonia do universo, eu não estou nesse lugar. E aí, eu me lembro de um teólogo francês, católico, Michel Coste, num texto, num poema muito bonito que termina assim, Senhor, eu quisera subir bem alto, quisera subir além de todas as edificações humanas, subir além das nuvens, subir em direção ao universo. Eu quisera, Senhor, a ir ver com teus olhos.
e eu veria todo o universo como um canto uníssono de amor. Quando eu me reconecto com Deus, eu consigo ver conexões e lógicas em todo um processo de caminhada do universo. Enquanto a gente estiver distante disso, nós vamos estar ou na angústia ou na busca do porquê adoecemos. Muito obrigado por vocês que estiveram aí conosco esse tempo todo, nos escutando, nos refletindo juntos. Lembramos que terça-feira que vem nós estamos aí de volta com uma nova conversa. Se gostaram, ela vai ficar aí no Instagram, ela vai para o YouTube, né, editada, e visitem o nosso canal do YouTube, se inscrevam. Já falei, nós temos aí novidades na forma de postagem, em breve mesmo, né? Um novo visual para o nosso canal. Então, e logo vamos trazer notícia do novo curso que nós estamos preparando, né? O título do curso, né, ele já tem um título, as aulas estão sendo organizadas para serem gravadas. O título é Infância e Adolescência, Desafios na Prática Clínica. Então, é um curso, né, sobre desafios no campo da saúde mental para lidar com a infância e a adolescência. Um abraço para todos, um beijo no coração.